Você falou o nome de várias pessoas que são muito icônicas para o mundo da tecnologia. E quando eu estava pesquisando algumas coisas para conversar com você, porque a sua história aí, pô, tem coisa para conversar, hein? Eu topei com... Exato, eu topei com o Alan Eustace, que era vice-presidente Alan Eustace, que era vice-presidente de tecnologia quando o Google adquiriu a Aquan. E aí eu falei, não, quem que é esse cara e tal? E aí o segundo link na busca no Google mostra que o cara é recordista mundial em queda livre com paraquedas. É isso mesmo. Ele caiu por 41 quilômetros inacreditável. Mais de 1.300 quilômetros por hora. Eu falei, como que esse cara teve tempo de fazer isso enquanto era vice-presidente de tecnologia do Google? E além disso, ele não contente, treinou durante muito tempo para fazer isso e levou a esposa. Eu não sabia que... Eu conheço ele de perto, conheço o Alan de perto, trabalhei com ele. Ele quando ele fez isso, essa queda... 41 quilômetros, você está fora da atmosfera, né? Então você está numa situação que você tem que usar uma roupa especial, você tem que usar máscara de oxigênio. Ali é uma situação que você tem pouco controle, tem risco de vida, né? Uma aventura, Todo esse equipamento é quase como o cinto de segurança do avião, né? Porque se der problema, não vai ajudar muito. Mas o Alan já não estava mais na engenharia do Google, não. Nessa época ele já estava. Mas eu fico pensando que você deve ter cruzado lá com pessoas que fazem coisas muito loucas. Qual foi a pessoa que mais te surpreendeu ou que fazia uma coisa e você falou assim, rapaz, isso eu não conhecia não? Em vez de eu falar na pessoa, deixa eu te falar nos primeiros tempos, né, o que eu achei que era muito, muito legal no Google, que tinha muito, muito a ver conosco. É que você tinha pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente técnicas e a grande maioria delas humildes. Bertier, e hoje você falou que a parte de engenharia do Google no Brasil tem quantos funcionários, mais ou menos assim? Deve estar próximo de 500. Próximo de 500. Se não tiver passado. E esse grupo de engenharia do Google, ele trabalha, obviamente, especificamente, pelo que você conta, bastante com o buscador, mas também com diversos outros produtos do Google? Com outros produtos do Google. Tem um grupo grande aqui em São Paulo que trabalha com o que a gente chama de PSS, que é Privacy, Security and Safety. Tem um grupo que trabalha com Android. E esse grupo de engenharia acaba sendo responsável por fazer esse processo de tropicalização, de adaptação também? Não, o trabalho do engenheiro no Google não é um trabalho de tropicalização, um trabalho de desenvolver funções, produtos que têm impacto global. O desenvolvimento é sempre pensando que aquilo pode ser usado em qualquer... Não é só adaptar para o mercado local. Não é só adaptar. O trabalho não é... O trabalho não tem basicamente nada para adaptar com o trabalho local. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo. Embora o fato de você estar no mercado local pode te dar ideias que seriam difíceis de você ter se você estivesse na Califórnia. Tá? Basicamente porque o engenho funciona de um jeito na Califórnia e funciona de outro jeito aqui. Tá? Quando nós chegamos, uma das coisas que nós olhamos foi as páginas em português. E normalmente, as consultas no Brasil, né? Não em português, as consultas no Brasil. E normalmente o que acontece é que as consultas no Brasil são em língua portuguesa. E as respostas são também em língua portuguesa. Né? Se tudo der certo é assim. Se tudo der certo é assim. Mas tem consultas em que a melhor resposta não está no Brasil. Por exemplo, Britney Spears. A melhor resposta é a homepage da Britney Spears, escrita pelo time dela, e essa página não está no Brasil. Então você tem que, mesmo que a consulta seja feita no Brasil e que você tenha páginas, conteúdo no UOL sobre a Britney, né, sobre a Britney Spears, você tem que misturar conteúdo que vem de fora. E tinham consultas que não faziam o menor sentido. Uma delas era download de MP3. Agora você tem que explicar para a audiência o que é MP3. MP3 é um formato que nas antigas a galera usava para baixar umas músicas aí. Isso. De uma forma talvez não autorizada. Uma forma, né? Com uma certa liberdade. Eu gostei disso, uma flexibilidade jurídica. Flexibilidade jurídica. E a consulta de download para MP3, feita no Brasil, tinha resultados em português, mas tinha resultados em outras línguas. 3 deles em alemão e 4 deles em mandarim. Aí nós falamos, tá quebrado, é o que a gente chama, né, no jargão da engenharia, tá quebrado. Como é que conserta? E aí nós produzimos uma resposta
propusemos uma modificação no código, fizemos os experimentos e quem era responsável pela busca na época, o Amit Singhal, que é um grande amigo, virou para mim e falou assim, esse é o experimento de maior impacto nessa empresa esse ano. Olha. Na busca. Feito no Brasil. Feito no Brasil por engenheiros demanda brasileiros, né? Por uma coisa que a gente viu porque a gente estava no Brasil, né? E aí nós nos perguntamos, tá bom, então nós lançamos, mas a gente pergunta, tem esse problema na Espanha? Tem esse problema na França? Tem esse problema na Coreia? Na verdade, o problema estava em todo lugar do mundo. Mas quando vocês lançaram essa solução para o mercado brasileiro? Lançamos para o Brasil. Uhum. Né? A gente falava assim, se a consulta for feita no Brasil, nós vamos incluir mais resultados em português. Entendi. Para que né, assim, a possibilidade de que venha alguma coisa em alemão ou mandarim seja muito pequena. Né? Uhum. Pode acontecer, mas é muito pequena. Mas tem esse mesmo problema na Espanha, tem esse mesmo problema na França. Na verdade, esse mesmo problema no mundo inteiro virou uma solução global. Por que o pessoal de Mountain View não vê? Porque eles faziam as consultas na Califórnia. E na Califórnia funcionava. O ponto que eu gosto mais de enfatizar nessa história é o seguinte. No Brasil, a gente tem uma síndrome do ser pequeno. Né? Uhum. A gente não pode, a gente não dá conta, a gente não tem os recursos, a gente não tem isso. É muito mais interessante quando você fala assim, o que é que nós conseguimos fazer na fronteira? E esse exemplo mostra, o exemplo da Quan e a trajetória da empresa dentro de uma empresa como o Google e a reputação que os engenheiros do Brasil têm, né? O que os engenheiros do Brasil já tocaram dentro dessa empresa mostra que a gente pode fazer tão bem quanto qualquer povo, em qualquer lugar, desde que a gente se organize. Então, sair desse pensar que a gente não dá conta para um lugar, né, para um mundo em que a gente pode fazer. Qual?